Gênesis capítulo 37. É uma passagem muito famosa. Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Quem quer prosperar muito no próximo ano? Existem 3 coisas que você precisa ter para prosperar muito no próximo ano. 3 coisas, eu vou te ensinar isso hoje. E vou te provar biblicamente, porque o que está na Bíblia já deu certo, não vai dar não, já deu. 2000 anos a palavra está entre nós e nunca foi contestada, nunca caiu em descrédito, nunca prometeu e não cumpriu. Ou seja, se está escrito e você praticar, pronto, já foi. Está garantido. O que eu vou te ensinar hoje vai mudar completamente o rumo do teu próximo ano. 2023 pode ser o melhor ano da tua vida até hoje, mas não é um passe de mágica, é cumprimento de princípios, é cumprir as instruções que estão na palavra. Então abra teu coração para a mensagem que vai vir hoje. Eu não sei se você já reparou, mas é meio complicado você assistir filme que você já viu outras vezes. Por exemplo, quando eu assisto filme que eu já assisti várias vezes, por exemplo, estou com a minha esposa, aí no início a pessoa está conversando com a pessoa que no final do filme vai matá-la. A Janine fica, minha esposa, assim, não fala com ela não, moço, não fala, ela vai te matar no final. Porque quando você sabe o final da história, você fica tentando opinar, né, para tentar evitar as tragédias. Imagina se você tivesse uma pessoa que conhecesse toda a tua vida e pudesse ficar falando, não fala com ele não, essa pessoa vai ser um problema na tua caminhada. Não casa com ele não. Daqui a 5 anos você vai ver o que vai acontecer. Imagina se a gente tivesse isso. Eu estive em Hollywood há uns anos atrás, lá na Califórnia, e eu pude entender uma coisa sobre os filmes. Isso mudou muito minha forma de pensar. Sabe como é que se escreve um roteiro de um filme? Geralmente do final para o início. O diretor, junto com o roteirista, ele precisa saber qual vai ser o final para ir tramando todo o filme. Então, geralmente, eles gravam o final para ter uma ideia de como vai ser e começam a produzir todo o filme em cima do que eles querem passar no final, ou seja, daquilo que eles querem fazer para provocar aquela emoção, aquele estouro do final, que todo filme que vai viralizar, todo filme que vai ser campeão de bilheteria tem que ter um final impressionante. Ou seja, filme que dá certo, o roteirista escreve o final primeiro. Se a tua vida vai dar certo, saiba que Deus já escreveu o final. Ele já sabe como vai ser. E essa pessoa que nos avisa, assim como a gente assiste um filme repetido e sabe o que vai acontecer, ela também existe. Chama-se Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade que nos revela as coisas que ainda vão acontecer. Ainda irão vir. Ou seja, quanto mais você escutar o Espírito Santo, mais chance você tem de saber se essa pessoa que está do seu lado é para você ou não, se esse negócio é para assinar ou não, se é para no ano que vem você se mudar do país ou ficar no país, abrir um novo negócio ou continuar onde está. Ou seja, ao invés de agir pelas emoções, ao invés de agir pela voz dos outros, agir por uma palavra, agir por um comando divino. Mas é muito difícil quando a gente está no dia a dia, porque no dia a dia a gente sofre, no dia a dia a gente é atacado, no dia a dia tem problema financeiro, no dia a dia tem problema no casamento, no dia a dia falta dinheiro, no dia a dia é tanta correria que a gente esquece de consultar quem já enxergou e escreveu o nosso futuro. Então, eu leio algumas histórias na Bíblia, e quando eu estou lendo a história, eu já sei o final, eu fico assim, meu Deus, para que ele vai fazer isso? É aqui que ele vai se enrolar, ó. Às vezes eu estou lendo a história de Sansão, eu falo, não, Sansão, não deita no colo de Dalila, não, vai dar problema isso. Você vai perder tudo por causa dessa mulher, Sansão. Só que existem coisas que a gente faria diferente, porque a gente não quer ver a pessoa sofrer. Deus faria da mesma forma, porque entende que certos sofrimentos, na verdade, são treinamentos. É o caso desse grande herói bíblico que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar a história de José. Gênesis 37, versículo 3 diz assim: Ora, Israel era Jacó, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores.
E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o odiaram e já não conseguiam falar com ele pacificamente. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Se José fosse meu filho, eu tenho 4 filhos: Júlia, José, Joaquim e Jasmim. Se esse José da Bíblia fosse meu filho, eu ia falar: filho, não conta teu sonho para ninguém, não conta nem para os irmãos, porque eu sei o que acontece quando isso acontece aí. Quando você conta muita coisa, o pessoal fica alvoroçado, e às vezes até quem deveria te defender acaba te traindo. Até quem deveria guardar teus segredos fica te expondo. Quem deveria estar orando por você está doido para você cair de vez. Então, se fosse o meu filho, para evitar esse sofrimento, eu já conhecendo o final da história, eu ficaria como vendo um filme que eu já vi repetidamente, falando: não faz isso, vai dar problema. Só que o livramento de Deus não é de problema. Deus te livra da morte. Deus te livra da morte. Dos problemas, às vezes são necessários para te treinar para o lugar que Ele quer te colocar. Então se ficar livrando meus filhos de todos os processos difíceis, eles vão ser um Zé Ninguém, que não vão saber lidar com as próprias emoções, que não vão saber lidar com não, que vão ser pirracentos, que vão ser problemas na sociedade, porque não podem sofrer nada, que já dão um ataque, que já estão esperando que papai faça alguma coisa. Eles não vão aprender a ser empreendedores, a tomar decisões sozinhos, a aguentar os trancos da vida, que não é fácil. Então, infelizmente, se eu quiser ver meus filhos se desenvolverem, algumas coisas eu vou ter que fingir que não enxerguei e deixá-los passar, para que eles amadureçam. A maioria das situações difíceis que você passou no teu casamento, rejeições, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, a maioria dos problemas e situações difíceis que você passou te amadureceram. Quando você saiu disso, venceu esse problema, você saiu mais forte. Você saiu maduro, madura. Agora não é qualquer coisa que te derruba. Notícia que te derrubava com 15, 20 anos não te derruba com 40. Você fica muito mais resistente. É casca grossa. Imagina se Deus tivesse te livrado de tudo que você pediu para te livrar. Você não seria ninguém. Você tem chance de ser um vaso na mão de Deus, usado para a glória dele, porque Ele sabe que agora você está muito mais preparado do que ontem. Hoje, você tem mais sabedoria, hoje você conhece mais, hoje você aguenta mais. Uma das maiores capacidades de quem vai prosperar financeiramente na vida, eu digo isso porque eu dou conselhos e mentorei muitos grandes empreendedores no Brasil. Uma das maiores características de quem vai vencer financeiramente na vida é quem sabe lidar com pressão. Quando você vê uma pessoa que sabe lidar com pressão, apóstolo, a chance dessa pessoa prosperar é muito grande. Por quê? Quando nada abala, quando ela sofre uma pressão, ela se recompõe rapidamente e continua, ela se torna imparável, indesistível. Dificilmente essa pessoa não vai prosperar. Porque se não der certo nesse negócio, no outro vai dar. Agora quando vê o manhoso, a manhosa, que é tudo na mão, Deus não me ama, sempre reclamando, murmurador, essa pessoa dificilmente vai ter um mini sucesso na vida, quanto mais o sucesso. Porque como ela evitou todos os processos difíceis da vida, vira um reclamão, vira um mimizento e não consegue passar pelo que é necessário para prosperar. Hoje eu estava almoçando com o Bispo Lucas e a Bispa Priscila, eu estava falando para eles, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas veem nossa foto bonita no Instagram e não tem ideia do que a gente passa para fazer aquela foto. Você me vem aqui hoje à noite e fala assim: que legal, queria eu estar lá em cima. Você não sabe quantos aviões, quantas noites sem dormir. Meus 4 filhos estão em casa, eu estou aqui. É de cidade em cidade. Ontem eu estava em outra cidade pregando. Lucas perguntou para mim assim: Tiago, você precisa sair para pregar com o negócio que você tem com a empresa? Eu falei: não, mas é uma aliança que eu tenho com Deus. Eu não precisava estar aqui. Mas eu tenho uma promessa com Deus que minha vida, até o último fôlego da minha existência, será para o altar. Então, quando você vê alguém se dando bem aos seus olhos, saiba que ela passou por processos muito difíceis para ter o que você não tem. Nunca deseje ter o que alguém conquistou sem passar pelo que ela passou para ter.
Tem gente que olha minha família, Thiago, que família linda, 4 filhos. Eu falei, você tem quantos? 1. Então você não sabe o que é ter 4 filhos. Você acha bonito, você viu a foto dos 4 rindo. Para botar para dormir é um inferno. Jasmin acorda de madrugada gritando. A Janine, sua vez. Eu que vou lá, meu Deus, acorda, troca a fralda. Então, tudo tem um preço para sair bonito no Instagram. E a gente fica olhando para a vida dos outros, achando que é uma maravilha. Lógico, a gente está comparando o palco da pessoa com o nosso bastidor. Nosso bastidor é uma bagunça, como dele também é, mas você está olhando o palco, ou seja, o que ele postou, o que ele está mostrando. Por trás dos panos, todo mundo tem uma vida igual. Dificuldades, contas para pagar, gente falando mal, fofoca, intriga, gente doido para você cair, doido para você se dar mal. Você tem noção de quantas pessoas estão torcendo para você dar errado na vida? Tem noção que você posta uma vitória no seu Instagram, no seu Facebook, sei lá, uma viagem que você fez, você acha que está todo mundo torcendo, que legal, ela viajou, o pessoal está falando, que isso? Como é que ela conseguiu isso? Aí fala, Thiago, não é assim não. Então quer dizer que invejaram o José e não vão invejar você? Quer dizer que a Bíblia está mentindo? Então o que você precisa ter para o próximo ano para começar a se destacar e prosperar de uma forma que jamais você prosperou? 3 coisas que nós acabamos de ler e você não pegou. Às vezes a gente lê a Bíblia é cheia de códigos. A gente lê a Bíblia e não medita. O que é meditar? Imaginar. É você ler um versículo, fechar o olho e começar a imaginar aquele versículo. Quando você começa a fazer isso, o Espírito Santo começa a abrir tua mente para revelação bíblica. Ler a Bíblia não adianta tanto. Meditar na Bíblia, ou seja, tem que ter tempo para fechar o olho e meditar, ou seja, imaginar o que você está lendo, aí a sua vida começa a ser transformada, porque primeiro começa aqui e depois passa para o corpo todo. Aí José tinha 3 coisas. Você conhece o final da história, não conhece? Qual é o final da história? Ele se dá bem ou se dá mal? Se dá muito bem. Aos 30 anos ele está governando a nação mais poderosa da época. Aos 30 anos. Ele está governando a nação mais poderosa da época. Ele viveu até os 120. Quer dizer que ele teve 90 anos de prosperidade e governo. O que são 30 anos de processo para 90 de abundância total? Só que só vive os anos de abundância total quem suporta os anos do processo. E o que acontece no processo? A maioria das pessoas desistem. A maioria das pessoas amaldiçoam Deus, Deus não existe, Deus não é comigo. A maioria das pessoas feridas pelo processo ferem outras, sem saber que essas pessoas seriam as pessoas que iriam levantá-la. Imagina se no processo de José ele ferisse Faraó. Faraó é um injusto, fui preso aqui, eu nem toquei na mulher de Potifar. Faraó assinou a ordem, é um canalha, é isso, sem saber que anos depois seria Faraó que colocaria ele no trono. No processo, quando a gente está ferido pelo processo, a gente acaba ferindo pessoas também. Mas talvez fosse justamente essas pessoas que Deus usaria para sentar a gente no trono. A pergunta é, vale a pena você ferir alguém enquanto você está ferido pelo processo?